Ó, vou pedir pra você ter muita paciência, tá? Que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale muito a pena você saber. É porque o tema ele é muito amplo, mas vale a pena ficar até o final, tá bom? Apertou play de novo? Voltou aqui comigo? Então vamos lá. Agora vamos pensar quando o bebê nasceu. Então você gestante, vamos pensar lá na frente, quando o bebê já nasceu, ou pra você que é mamãe e tem um bebezinho aí recém-nascido na sua casa. Vamos falar um pouquinho então daquelas necessidades emocionais que eu falei pra você que provocam o choro do bebê em determinado momento. Eu falei no vídeo anterior que muitos bebês eles são deixados meio que de lado, meio abandonados. Lembra que eu falei isso? Então nós vamos falar agora sobre isso, exatamente sobre isso, mais especificamente sobre a tristeza puerperal e a depressão pós-parto. Tristeza puerperal é nada mais do que uma tristeza pós-parto que 70 a 90% das mulheres sentem depois do parto, logo que nasce, né? Então, quando nasce o bebê é aquela alegria, aquela felicidade, aquela festa, e aí depois chega em casa e parece que dá aquela tristeza, dá aquela sensação de falta de capacidade, de impotência para cuidar do bebê. Então, muitas coisas provocam isso, dentre elas os hormônios, as alterações dos próprios hormônios que estão aí, uma montanha russa, tá? A falta da barriga, né? Mãe sente falta da barriga também, do bebê aqui dentro, sabe? Então, quase 90% das mulheres sentem essa tristeza puerperal e que pode evoluir para uma depressão pós-parto. Então, ainda pensando na tristeza puerperal, o que que acontece? Quando a mãe sente essa tristeza, eu já falei que bate aquela sensação de incapacidade de cuidar do bebê. E aí, normalmente, a mãe vai tentar empurrar os cuidados para outra pessoa, né? Se ela tem uma mãe ou uma sogra que fica, né, lá de plantão, nada contra, tá, vovós? Mas fica lá de plantão e realizando os cuidados no lugar da mamãe, o que acontece é que a mamãe vai deixando e vai terceirizando esse cuidado do bebê e cada vez mais ela pode ir se afundando nessa sensação de tristeza mesmo. Mas o bebê precisa do quê? Ele precisa do vínculo da mamãe. E quando ela tá triste, ela tende a não olhar diretamente nos olhos do bebê. Então isso também vai gerando todo um sentimento dentro do bebê, porque ele precisa do olhar na mãe, olho no olho, que é o vínculo mesmo, sabe? Ele precisa do toque da mãe, do carinho, do cuidado, do contato pele a pele. Por quê? Porque na barriga ele sentia, ele ouvia o coração da mamãe, ele ouvia a voz da mamãe. Então o bebê reconhece tudo relacionado à mamãe. E quando ele nasce, ele sente o cheiro. Então ele precisa estar pertinho de quem? Da mamãe. Nesse começo aí de nascimento, depois do nascimento, o bebê precisa desse contato bem próximo com a mãe. E se a mãe tende a evitar, o que que acontece? Necessidade emocional. E aí o bebê vai se sentir rejeitado pela mãe, vai se sentir abandonado, porque a mãe não vai olhar no olho, mesmo que tenha uma terceira pessoa aí exercendo os cuidados do bebê. Claro que não é errado ajudar, é super importante nesse momento ter alguém pra lá pra ajudar, uma pessoa mais experiente ou um profissional que possa estar na casa ajudando, tá? Mas não faça todo, se você é essa pessoa, não faça todo o cuidado pela mãe, esteja junto, apoiando, ensinando, ajudando. Esteja junto, ouvindo a mamãe, acolhendo a mamãe, mas não faça você, não tome pra você os cuidados sozinha ou sozinho, papais, né? Mas ajuda a mamãe, deixa ela fazer, mas ajuda ela. É super importante ter alguém do lado, tá? Não tô falando que não é legal ter alguém lá. É sim, desde que você só ajude, apoie, tá bom? E aí então o bebê ele começa a fazer uns certos protestos. Então ele começa a chorar, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar impaciente para amamentar. E aí nessa hora que a amamentação corre um sério risco de acabar, né? De a mãe acabar desmamando o bebê já precocemente, cedo, porque o bebê chora, porque ele tá irritado e ele vai dificultar mesmo a amamentação e todo o processo de cuidado. Então, essa é a primeira situação. E aí, vamos supor que essa situação de tristeza pós-parto, a tristeza pós-parto, tá? Dando uma aspas aqui ou um parênteses, ela
normalmente passa em 2 semanas, tá? Então ela começa aí na primeira semana e ela tende a se resolver até 1 mês no máximo. Se ela continuar, se ela permanecer, e aí tende a evoluir para uma depressão pós-parto. Existem mulheres que já evoluem para uma depressão pós-parto sem, inclusive, passar pela tristeza pós-parto. E aí vai depender muito da condição da gestação, ou do histórico da mãe, se ela já teve depressão. Muitas coisas influenciam. Qualquer hora eu faço um vídeo falando só sobre depressão pós-parto. E aí, né, quando evolui para uma depressão pós-parto, aí mesmo que a mãe não vai olhar nos olhos do bebê, não vai exercer os cuidados do bebê, que ela vai estar triste, ela vai estar chorando, ela vai se sentir incapaz de cuidar do bebê. É imprescindível nesse momento que ela tenha alguém, principalmente o pai da criança, do lado para dar apoio emocional, para ouvir, para ter paciência. E é super importante que essa mãe procure por um profissional, por um psicólogo, por um psiquiatra, por um médico, qualquer pessoa que possa ajudar ela. E de repente até ela precise de um tratamento com medicamentos para ela poder sair dessa depressão. Então, é importante ter alguém do lado, sim, nessa hora. Mas, né, ela precisa se vincular com o bebê, e aí nessa situação vai ser difícil ela se vincular com o bebê. Então, ela não vai realizar os cuidados da criança, não vai olhar nos olhos, não vai ter toque físico, contato pele a pele, não vai dar o banho, não vai cuidar. E aí esse bebê vai se sentir mesmo rejeitado. E até por falta de estimulação, né? Porque vai ser um bebê que não é muito estimulado pela mamãe. Conforme ele vai crescendo, ele vai ser meio que um bebê apático e ele não vai querer explorar o mundo, sabe? Porque criança, quando começa a sentar, engatinhar, né? A tendência é que a criança tenha interesse pelos objetos que ele vê, ele vai até um objeto que chama atenção, então ele vai querer explorar tudo. Quando ele anda, então, né, vai querer explorar mais ainda. Então, e conforme ele vai explorando esse mundo, a criança vai ganhando autoconfiança. E aí, conforme ela vai crescendo, quando ela se torna um adulto, ela vai ser um adulto, assim, super autoconfiante, super pra frente, com uma autoestima elevadíssima, vai saber trabalhar muito bem em grupo, porque ele vai aprender a conviver com pessoas. Agora, o bebê de uma mãe depressiva, o que acontece é que ele não vai ser estimulado. Então, primeiro que ele vai ser um bebê chorão, irritado, porque ele vai fazer o protesto, porque não tem a mãe ali para se vincular com ele. E segundo, que ele não vai ser estimulado, e aí conforme ele vai crescendo, ele não vai ter interesse por explorar o mundo, ele não vai ganhar autoconfiança, ele vai demorar talvez para andar, para falar, e aí ele vai crescer uma criança meio que talvez introspectiva, né? Talvez com sentimento de rejeição. E aí, conforme ele vai se tornando adulto, ele não vai ser um adulto com autoconfiança, nem com uma autoestima elevada. E é super importante para você pensar desde já, se você tá grávida, olha só como influencia o sentimento da mãe já na gestação e depois os primeiros cuidados, como esse sentimento influencia no comportamento da criança lá na frente, quando ela virar adulta, na autoestima dela, na autoconfiança dela. É super importante você pensar sobre isso. Claro que se você tá assistindo esse vídeo e já tem um filho grande, você identifica que aconteceu alguma situação dessa, nada impede de você ir lá, conversar abertamente, dialogar, pedir perdão, mostrar o seu amor pro seu filho, pra sua filha, porque, né, nada é perdido. Com certeza ainda é possível recuperar a autoestima e a autoconfiança desse filho, dessa filha. Tá bom? Então, acho que deu pra entender, né, como o sentimento da mãe, a criança enxerga o mundo através dos olhos da mãe, através dos sentimentos da mãe. Então, sempre se lembre, ansiedade, bebê ansioso, mãe insegura, esqueci de falar disso. Tanto mamães que têm tristeza puerperal ou depressão pós-parto, ou até mães que são inseguras mesmo, mães de primeira viagem, que são inseguras, bebês inseguros, igual a choro. Tá? Então, nunca se esqueça disso. Você sempre vai ter profissionais à sua disposição. Não se esqueça. Se você entrar aí num quadro de depressão pós-parto, corre lá se tratar. É super importante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado você que é gestante, você que é mamãe ou papai, né? Vovós.
nos primeiros cuidados aí com o bebê, tirado as suas dúvidas. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários se você já passou por essa experiência de tristeza pós-parto, como que você fez para se livrar dela, se você já passou por uma experiência de depressão, como foi isso, você se tratou ou não, conta aqui pra gente, tá? E não deixa de compartilhar esse vídeo com todos os amigos, com todas as amigas, com quem você quiser. Se quiser assistir de novo também, assiste de novo. Não se esquece de anotar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.